Bem, vamos procurar entender como funciona o processo de habilitação do Pix-SIMAC. Até porque o processo segue algumas fases distintas. Então, quando se fala em Pix-SIMAC, até chegar à produção, nós temos um processo de apresentação e negociação, que ele é feito pela equipe comercial. Nós temos um fluxo de geração da conta e chave Pix, que é feito pela equipe administrativa. Nós temos o fluxo da habilitação de usuários, que é feito pelo suporte. Nós temos o fluxo de aceite do contrato, que é feito pelo cliente. E nós temos a parte de treinamento de uso do Pix-SIMAC. E essa é feita pelo suporte. Então, você percebe que são 5 etapas distintas, né? E essas etapas, elas têm equipes diferentes para habilitar essas etapas, que fazem parte desse processo. Tá? Vamos tentar destrinchar um pouquinho isso aqui. Então, eu tenho, por exemplo, na parte de apresentação e negociação, que é a parte comercial. O que o comercial faz? Ele negocia taxa, negocia cashback, quando é feito esse tipo de contrato com o cliente, e outros itens que são importantes. Ele solicita que o cliente preencha uma ficha cadastral e confere os dados dessa ficha. Então, essa primeira parte é o comercial que faz. Então, o comercial apresenta para o cliente essa ficha cadastral. O cliente ele preenche a ficha, porque a ficha faz parte do contrato. Então, o cliente lança os dados dele. Uma coisa importante em relação a essa ficha, todos os dados têm que ser preenchidos, são obrigatórios, porque é aberta uma conta bancária. Né? Então, por exemplo, representante legal, nome da mãe, data de nascimento, o endereço, todas são informações importantes para que se abra a conta do Pix-SIMAC. Depois, algumas outras informações que são colhidas pelo comercial está relacionado com algumas configurações que são feitas na plataforma. Por exemplo, aqui é indicado o nome, CPF, celular de quem vai assinar o contrato. Essa assinatura é feita eletronicamente. Faz parte, a gente vai ver logo à frente, faz parte do processo. Também, aqui nesse formulário, é indicado quem está autorizado para realizar transferência, pagamento, também quem está autorizado para realizar o estorno, que é o cancelamento da transação. Tá? Depois tem algumas outras configurações sobre a transferência automática de valor, nome do banco, limite, tá? O valor que fica na conta pode ser transferido para uma conta que é da empresa. Tá? Depois tem outras configurações que faz parte da negociação comercial. Tá? Então, indica qual o limite mínimo do ticket, tá? Porque baseado na taxa, o cliente pode falar assim, não, só vai fazer venda a partir de R$30, por exemplo. Tá? Então, aí aqui é indicado, essas informações são negociadas e são preenchidas pelo cliente. Tá? Essa é feita simplesmente a negociação. Por quê? Porque o cliente indica a forma que ele quer que aconteça. Tá? Então, esse limite mínimo, o valor que é cobrado pelo Pix cobrança ou pela transferência, esse valor, ele obrigatoriamente é real. Tá? Mas tem uma outra situação, porque o Pix ele pode ser cobrado de duas formas. Ele pode ser cobrado uma taxa fixa, ou ele pode ser cobrado por percentual de transação. Assim como funciona, por exemplo, cartão de débito, cartão de crédito. A única diferença que tem é que a gente limita um valor máximo por transação, senão a transação do Pix fica muito cara. Tá? Porque hoje o cartão de débito, vou dar um exemplo, se a pessoa pega, faz uma compra de R$1.000 e ela negociou uma taxa com o banco de 1%, ela vai pagar, o lojista, a cada venda que for feita, ele paga R$10. Agora, por exemplo, eu posso negociar o Pix cobrança pelo mesmo 1%, só que eu limito a transação, limito o valor máximo. Eu falo assim, olha, o máximo que eu vou te cobrar é R$1,80. Então, você nunca, ao invés de você passar lá, pagar aqueles R$10 que está pagando hoje, você vai pagar no máximo R$1,80. Tá? Então, a gente pode trabalhar no Pix tanto um valor fixo, porque depende muito do ticket médio. Né? Eu posso dizer assim, não, então toda a transação Pix vai ser cobrada R$1,10. Ok, então não importa o valor da transação, se ela é de R$1 ou se ela é de R$1.000. Tá? Ou eu posso trabalhar com percentual, tá? Trabalhando com limite por transação. Então, são uma série de configurações que faz parte da negociação que é feita pela equipe comercial.
Tá? A mesma coisa é o cashback. Se eu fizer um contrato por valor, eu posso fazer uma promoção. Né? Olha, se você receber até X, de Pix, quantidade de Pix, você recebe um valor, retorna um valor para você. Como cashback. Por exemplo, a taxa que você paga por uma transação, ela é 1,20. Mas se você fizer 100, por exemplo, no mês, eu vou te devolver 20 centavos por cada uma. Então, vai transformar em R$1. Então, tudo isso é feito, configurado e negociado pela equipe comercial. Então, essa primeira parte, a equipe comercial, ela preenche essa ficha aqui, tá? Ela vai preencher essa ficha e aí vai conferir os dados. Depois, essa ficha ela é enviada para a equipe administrativa. A equipe administrativa faz a configuração no sistema e aí não importa se é um cliente direto ou se é canal, né? Tudo passa por essa equipe administrativa, porque tem que ser feita uma série de configurações, todas essas informações aqui que são lançadas, que a gente está falando realmente de uma conta bancária, né? Então validação de celular, né? Será que esse celular dessa pessoa mesmo é feita uma conferência, né? Para saber se está indo para o lugar certo a informação. Então toda essa validação é feita pela equipe administrativa. Aí depois que as informações são validadas, aí é gerada a conta, feito o cadastramento dessa conta e a chave Pix. Né? Então, isso é feito pelo administrativo. A partir daí, quando passa essa fase essas duas etapas do processo, a gente entra numa outra etapa, que é a etapa da habilitação para aceitar o contrato. Porque, de uma vez que eu digo assim na ficha de venda, eu faço aqui a ficha do contrato, eu digo assim, olha, o representante legal da empresa, quem vai assinar pelo contrato, é o senhor João Gomes. Ok, aí tem o CPF do senhor João Gomes aqui, o celular do senhor João Gomes. Uma vez isso cadastrado, ele também já é lançado no sistema pelo pessoal administrativo. Então, há necessidade de habilitar o senhor João Gomes para poder aceitar o contrato. Como é feito isso? De forma automática. Na realidade, só que automático, mas o suporte tem que interagir. Quem está instalando, liberando, habilitando o Pix, ele tem que interagir. A partir de agora, o suporte começa, depois saem essas duas fases aqui, a partir de então, o suporte começa a fazer o trabalho. A própria habilitação, olha, está tudo ok, beleza, peguei aqui, vou cadastrar o Pix, né? Vou liberar o Pix para o cliente. Então, a primeira coisa é habilitar o usuário para aceitar o contrato de suporte. Até porque você tem que treinar o usuário para fazer a liberação. Então, você treina o usuário e você também, automaticamente, é você que libera o usuário. Como é feito isso? Então, aqui no Ciportal, em licença, aí tem a opção de habilita Piximac. No momento que eu clico aqui, habilita Piximac, ele verifica se o contrato foi aceito ou não. Se o contrato não tiver sido aceito, ele vai habilitar a pessoa que vai aceitar o contrato. Então, a primeira coisa, são duas fases, são duas situações que são feitas aqui. Então, primeiro habilitei aqui para aceitar o contrato. Ok, existem duas situações. Se o usuário já é cadastrado, então é liberado o atributo e o usuário já vai ser liberado para poder aceitar o Pix, né, o contrato do Piximac. Agora, se o usuário não for cadastrado, você não precisa cadastrar. O sistema automaticamente vai cadastrar o usuário. Ele vai cadastrar o usuário, vai gerar a senha provisória e vai enviar a senha provisória por SMS para o celular cadastrado do usuário. Então, esse usuário aqui, que você colocou, responsável pelo aceito, está aqui o nome, está o CPF, está o celular. Então, a senha provisória vai para esse celular. Aí, depois disso, ele vai poder acessar o Simac Web, cadastrar a senha definitiva e dar o aceite no contrato. Então, essa é a primeira parte que o suporte trabalha. Né? Essa primeira parte é feita. Aqui, acessando esse portal, acessou esse portal, aqui, licença, habilita Piximac. E aí, tanto faz ser desktop como web. Tá? Porque a gente tem três situações. Tem um cliente que é desktop, tem um cliente que é Simac Web e tem um cliente que vai fazer o Pix avulso. Ele não usa nem o Simac Desktop nem o Simac Web, ele só usa o Pix. Essas três situações, todas vêm para esse mesmo fluxo. Estou colocando tudo dentro de um pacote só para ficar mais fácil a compreensão, para entender que é tudo. Trabalha, o fluxo ele é bem análogo. Bem, depois que habilitou, o suporte habilitou
o cliente para aceitar o contrato, nós temos a outra parte, que é a parte do cliente. O cliente tem que aceitar o contrato. Então, como é que esse cliente aceita o contrato? O cliente acessa o SIMAC. Se for a primeira vez, vai pedir para ele colocar a senha provisória, ele vai ter que entrar. Se o cliente já tiver com isso cadastrado, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o SIMAC. Aí aqui, em notificações, tem aqui, ó, liberar uso do Pix SIMAC. Se não liberar o uso aqui, não consegue fazer mais nada. O Pix, ele começa a partir daqui. Tá? Então, eu liberei o uso, o usuário. Tem que ser aquele usuário que foi identificado aqui na ficha. Tá? Esse usuário aqui é que tem. Né? Repetindo, se ele tiver cadastro, já vai estar ok. Se ele não tiver cadastro, o sistema automaticamente cadastra. Você não precisa cadastrar esse usuário. Então, tá aqui. Tem que ser esse usuário aqui identificado. E aí, o que vai acontecer? Do momento que o usuário identificado, ele leu o termo de aceite, né? Diz que está tudo ok, ele vai aceitar o termo de aceite. É lógico que aqui, ó, ele vai ter que confirmar, tá vendo? Não aceitou? Então ele tem que confirmar, ó, li e concordo com os termos e condições. Do momento que ele marcou li e concordo, aí ele vai aceitar o termo de aceite. No momento que ele aceita, eu, a partir de então, eu posso fazer todas as minhas operações relacionadas com o Pix. Eu posso partir para a fase seguinte. Qual que é a fase seguinte? A fase seguinte, eu vou habilitar agora os outros usuários. Porque esse usuário aqui, ele é habilitado para fazer a liberação do contrato. Não significa que esse usuário ele vai fazer outras transações no Pix. Né? Porque pode ser que se habilitou o dono só para isso, ele não vai fazer mais nada ali. Tá? Agora, os outros usuários que estão listados aqui, olha, a gente permite mais 3 usuários, são usuários que vão fazer transferências, né? E vão fazer também os estornos. E é muito importante isso, porque esse usuário, por que se tem essa segurança toda? Porque o usuário vai tirar dinheiro da empresa. Tirar dinheiro da empresa não pode ser qualquer um. Né? E também uma outra coisa, um usuário que vai cancelar, estornar um Pix. Quer dizer, recebeu o Pix e agora ele devolve o Pix para a mesma pessoa que pagou. Né? Então, para evitar fraude, porque senão a pessoa vai lá, põe um parente dela para fazer uma compra, né? A pessoa mal intencionada, ou um amigo, ou uma coisa, né? Aí a pessoa pega, faz pagamento no Pix, depois a pessoa vai lá e faz o estorno do Pix, pronto. Porque o estorno do Pix ele pode ser feito vários dias depois, né? Mais de 30 dias ele pode estar fazendo o estorno do Pix ainda. Então, o usuário tem que ser identificado aqui. Né? Então, esses usuários que fazem transferência e estorno do Pix, ele só é cadastrado dessa forma que eu vou indicar. Não tem como você liberar ele de outra forma. Ninguém libera. Né? Apenas passando por essas informações do contrato. Então, uma vez que eu fiz a habilitação, eu vou para a fase 2 agora. Eu vou habilitar esses usuários para transferência e estorno. O que o suporte faz para habilitar? É o mesmo fluxo lá inicial. Ele vem aqui, habilita Pix SIMAC. O sistema, ele, de forma inteligente, ele identifica. O contrato está aceito? Não. Então, vou habilitar alguém que vai aceitar o contrato. Não, o contrato está aceito? Opa, está aceito. Então, agora o pessoal quer utilizar o Pix. Beleza, então vai habilitar quem faz transferência, tá? Quem faz o estorno. Então, ele passa por essa fase. E aí existe uma outra situação em relação ao suporte, que é habilitar para verificar a movimentação. Aí já é uma coisa comum, aí já entra isso que o suporte já faz. Né? Por quê? Porque essas informações relacionadas com o Pix, elas estão aqui, ó, em gestão financeira, a movimentação Pix. Tá? Então, apenas a transferência e o recebimento e o aceite é que são usuários especiais para essa informação. O restante, a questão de fazer a movimentação, não, aí você pode configurar. Tanto faz configurar dentro da estrutura de usuário do SIMAC Web, né, que é o que a gente tem aqui. Você pode pegar um usuário dentro do SIMAC Web aqui e fazer a liberação do que esse usuário ele vai fazer. Né? Então, aqui no financeiro, ó, movimentação, recebimento, está liberado aqui. Só que não está liberado aqui a questão de transferência e a questão de estorno. Transferência e estorno, só o usuário autorizado, né, na ficha pelo representante legal da empresa. Né? Então, ninguém pode falar, apenas a parte administrativa da Maxystem que faz esse tipo de liberação. Né? Exatamente por uma questão de segurança. Mas o restante, a partir daqui, entra numa situação normal. Aí você pode liberar, porque está lá no menu.
né? Algo que você já faz no dia a dia, quando vai fazer a questão de habilitação de usuários. Então, esse processo de habilitação, ele trabalha com essas situações aqui. Tá? Você vê que não é um processo complexo, né? Mas é um processo que requer muita atenção, tem um passo a passo para ser feito da forma correta. Né? E aí, depois que faz a habilitação, a gente entra na fase de treinamento. Né? E a fase de treinamento é uma outra aula que nós vamos passar para vocês.